Bora responder agora se Carabali, lateral direito de 27 anos de idade, equatoriano, pode pintar como reforço no São Paulo, nome indicado por Hernan Crespo. O argentino quer muito a contratação de um lateral direito, ele entende que só o Cédric Soares para o restante da temporada não será suficiente. São Paulo fez uma consulta ao Barcelona de Guayaquil para entender as condições de negócio e para perguntar se o Barcelona toparia um empréstimo até o fim da temporada. A resposta foi não. Carabali é titular absoluto do Barcelona e só sai mediante proposta em definitivo. O negócio dessa maneira foi descartado. Não existem mais tratativas entre os clubes. Carabali, que foi revelado no Deportivo Cuenca, passou pelo Emelec e chegou ao Barcelona, onde é titular absoluto, 25 jogos, 2 gols e 3 assistências. Hoje ele está avaliado em mais ou menos 700 mil euros, mas seria necessário um investimento um pouco maior. Ainda sobre o São Paulo, contar que Gonzalo Tapia está bem perto de virar reforço do São Paulo, a tendência de um empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador em definitivo, também já sabe as condições. Há, inclusive, nesse empréstimo, a obrigação de compra caso o atacante, chileno de 23 anos de idade, dispute 50% ou mais dos jogos e, para efeito de contabilidade, só contam as partidas em que ele tiver disputado pelo menos 45 minutos. Se essa meta for batida, o tricolor é obrigado a comprá-lo do River Plate por $2 milhões. A saideira do tricolor, o São Paulo confirmou, enfim, a venda de Matheus Alves ao CSKA, operação de 6 milhões de euros ou 39 milhões de reais. Só que o São Paulo só detinha 85% dos direitos econômicos, então vão sobrar para o São Paulo nesse negócio 33 milhões de reais. Hora de falar sobre o São Paulo e o fim de uma novela chata. Hernan Crespo teve seu nome registrado no boletim informativo diário da CBF nessa segunda-feira. Isso significa que o novo treinador do São Paulo vai estar à disposição no banco de reservas para a partida de sábado contra o Flamengo na reabertura do Campeonato Brasileiro. Mas, Nicola, por que o Crespo não estaria? É que o tricolor ainda não conseguiu chegar a um acordo sobre a rescisão do contrato com o seu antecessor, o Luiz Ubeldia. A questão financeira tem sido um impeditivo. E, na teoria, sem acordo com o técnico antigo, você não é capaz de registrar o novo. São Paulo se fez valer de algumas brechas e de outros casos, outras jurisprudências, de casos como esse, em que foi permitida a entrada de um novo técnico para assegurar a presença do Crespo. Em meio a isso, as tratativas com o Zubeldia serão retomadas, mas agora sem tanta pressa, até porque o São Paulo já conseguiu o que precisava, que era a liberação do seu novo treinador. Importante lembrar que Crespo, ou melhor, que Zubeldia e São Paulo, muita gente chegou a afirmar dentro do São Paulo que a saída foi de forma amistosa e bacana, o tempo está mostrando que não, há enorme dificuldade em chegar a um acordo financeiro e olha que nem há tanto dinheiro envolvido. Só para arrematar, destacar a sequência bem complicada do São Paulo nesse início da era Crespo. Para começar, jogo contra o Flamengo fora de casa, depois Red Bull Bragantino e Corinthians. 2 adversários importantes, todos do futebol paulista. Bora falar agora sobre o São Paulo, para te trazer novidades sobre Lucas Ferreira. O Matheus Alves foi vendido com o CSKA e embarcou na noite dessa quinta-feira rumo à Rússia, negócio de 6 milhões de euros. E a grande pergunta que fica para o torcedor do São Paulo agora é, e o Lucas Ferreira? Corre o risco de também ser negociado? Posso assegurar que nesse momento existem sondagens, mas zero proposta oficial. Existe a expectativa por parte do staff do jogador que ao fim da Copa do Mundo de Clubes o mercado na Europa comece a se aquecer e possam pintar ofertas para o atacante. Lucas Ferreira, que chegou a ser alvo de um clube da Alemanha, e o Krasnodar da Rússia, enquanto discutia a renovação do seu contrato com o São Paulo. O contrato foi prorrogado, o aumento salarial garantiu também novas multas rescisórias, e a partir daí, São Paulo se sente bem mais confortável para manter o atleta. A ideia do presidente Júlio Casares não é negociar o Lucas Ferreira nessa janela. Ele entende que se continuar no clube, o Lucas pode se valorizar e ser vendido daqui a 1 ano ou 6 meses por cifras bem superiores. Mas, diante da dificuldade financeira do São Paulo, se a proposta for boa, pode haver negócio. Só para lembrar também que o São Paulo já fez 4 negociações nessa janela de transferências ou perdeu 4 atletas, né? O Matheus Alves negociado com o CSKA, o Igor Vinícius liberado para jogar no Santos, o Liseiro que não teve seu contrato renovado e o Juan Tressoldi que foi devolvido para o Sassuolo. Bora falar agora sobre o São Paulo para colocar um ponto final na história de Juan e Tricolor. O zagueiro de 25 anos de idade que pertence ao Sassuolo não vai mais jogar no Tricolor agora de forma definitiva.
Ao longo da semana, o São Paulo chegou a receber uma resposta negativa do Sassuolo para mais um empréstimo. E o São Paulo pretendia insistir na negociação. Eram os homens do departamento de futebol que ficam na Barra Funda quem cuidavam e tanto queriam a permanência do atleta. Já havia contado para vocês ao longo da semana que o presidente Júlio Casares e alas do departamento, outros diretores do Morumbi eram radicalmente contrários à permanência ou à insistência nesse negócio, até porque o Juan custaria ao São Paulo 4 milhões e 200 mil euros. Qual a lógica de gastar 4 milhões e 200 mil euros com um zagueiro de 25 anos de idade, que foi mais reserva do que titular, enquanto o São Paulo vendeu Matheus Alves, meio atacante de 20 anos, para o CSKA por 6 milhões de euros. Pois bem, a versão oficial para a desistência do negócio, uma questão física. É verdade que o Juan vai precisar passar por uma intervenção cirúrgica e ninguém é capaz, nesse momento, de cravar quanto tempo ele vai precisar ficar de fora. Até porque só quando se abrir o joelho dele é que os caras vão ter a certeza do grau e da intensidade da lesão. Mas posso contar nos bastidores que a pressão interna fez o tricolor desistir desse negócio. E por pressão interna, não descartemos um boato que ganhou força nas redes sociais e que incomodou bastante, especialmente no Morumbi. Esse boato dá conta de que o empresário do Juan é concunhado do diretor de futebol do São Paulo, Rui Costa. Ninguém confirma de forma oficial essa história, mas eu posso assegurar que no Morumbi essa história pegou bastante pesado e meio que obrigou o São Paulo a desistir do negócio. Só para completar, o meio atacante Alves foi liberado e não se reapresentou com o restante do elenco. Após o período de férias, ele está a caminho da Rússia, onde vai jogar no CSKA. Hora de falar sobre o São Paulo, quero te atualizar sobre duas especulações que surgiram nos últimos dias. O zagueiro Marlon, ex-Fluminense, e o lateral direito Ricard Sanches, que é espanhol, poderiam ser novos reforços do tricolor. Vale a lembrança de que o São Paulo avançou nas tratativas com Gonzalo Tapia, atleta que pertence ao River Plate. Você soube primeiro que o chileno era o alvo do São Paulo em vídeo dessa quarta-feira. Pois bem, sobre Marlon, o Marlon está livre no mercado. Você vai lembrar dele, ele surge no Fluminense, chega aí para o Barcelona, para o Shakhtar, enfim, disputou a Copa do Mundo de Clubes pelo Los Angeles FC e não teve seu contrato renovado, ou seja, está livre no mercado. Consultei uma fonte são paulina e a resposta foi chance zero. Também perguntei sobre esse Ricard Sanches, nunca havia ouvido falar sobre esse jogador, é um espanhol de 25 anos de idade que pertencia ao Granada, também ficou livre no mercado a partir de junho. Consultei essa mesma fonte do departamento de futebol tricolor e a pessoa assegurou que o Ricard também não será contratado. Jogador com 7 partidas pelas seleções de base da Espanha, mas fora dos planos do tricolor. Só para completar, importante registrar também que o empresário do Alan Franco esteve na terça-feira no CT do São Paulo. Ele foi lá para avançar nas tratativas pela renovação do contrato. Com o tricolor, a expectativa é de que nos próximos dias tudo esteja sacramentado e o Alan Franco estenda seu vínculo, que se encerra em 31 de dezembro. Hora de falar se o São Paulo pode perder a parceria com o Evangelos Marinax para as categorias de base numa negociação do magnata grego com o Botafogo. Esse boato surgiu em meio à negociação agora fechada do Jair, atleta que pertencia ao Botafogo e vendido para o Nottingham Forest por valor inferior àquilo que o Botafogo havia investido quando comprou do Santos. Só para explicar essa história direito. Em janeiro, o Santos vendeu o Jair para o Botafogo por 12 milhões de euros mais o Tiquinho Soares. E agora, alguns meses depois, mesmo com o Jair valorizado, graças a uma grande Copa do Mundo de Clubes, o Jair foi vendido para o Nottingham Forest pelos mesmos 12 milhões de euros. Ninguém entendeu absolutamente nada. E o Botafogo deixou vazar a notícia de que John Textor, dono da SAF botafoguense, e Evangelos Marinax discutem algumas parcerias, entre elas para as categorias de base, com o magnata grego colocando bastante dinheiro na base botafoguense. Vários torcedores do São Paulo me procuraram preocupados. Pô, Nicola, mas você não tem dito a respeito das negociações avançadas entre São Paulo e Marinax? Pois bem, conversei na tarde desse domingo com um dirigente são paulino sobre o tema e a resposta que eu vi, abre aspas, o novo acordo que propusemos ao Marinax é maravilhoso para ele. Ele só não aceitará se for louco, fecha aspas. Eu já havia contado para vocês na semana passada sobre a necessidade que São Paulo e Marinax tiveram de refazer o modelo do negócio. Tudo porque o acordo antigo poderia infringir o Estatuto do São Paulo, causando uma série de problemas dentro do próprio clube.
Até por isso o São Paulo fez modificações e já levou esse novo projeto para o Marinakis com a convicção de que o magnata grego vai assinar a qualquer momento e a partir daí colocar as burocracias para andar e anunciar esse acordo no segundo semestre. Só para completar em relação ao São Paulo e Marinakis, essa parceria na base prevê que o magnata grego tenha 35% das ações de Cotia em troca de um investimento de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos. Hora de falar sobre o São Paulo e outra informação que eu contei com exclusividade pela manhã se confirmou. Temos inclusive avanços. Contei para vocês de forma exclusiva que o São Paulo tem tratativas com Gonzalo Tapia, atacante chileno de 23 anos de idade que pertence ao River Plate. Esse é o atacante chileno que o São Paulo tenta contratar. Negociação deu uma bela avançada, dá para dizer inclusive que Tapia e São Paulo já têm um acordo. São Paulo acerta agora detalhes para um empréstimo de uma temporada junto ao River Plate. O River acabou se decepcionando com a contratação desse jogador, que chegou sem custos no fim da temporada passada. Ele fazia ótima temporada pela Universidade Católica, mas na Argentina não evoluiu. Foram só 7 jogos desde que foi contratado, sem nenhum gol e nenhuma assistência. No São Paulo, há otimismo de que esse martelo possa ser batido nas próximas horas, no máximo até o fim da semana. E o Gonzalo Tapia, que foi indicado pelo Hernan Crespo, chegaria para ocupar uma das funções de beirado. O São Paulo está atrás de pelo menos 2 atacantes de lado de campo, velocistas que tenham qualidade e bom jogo no 1 contra 1. Só para arrematar em relação a essa história, contar que o Tapia já esteve na mira no fim do ano passado, do Atlético Mineiro e também do Vitória, mas nenhuma das duas negociações avançou e ele preferiu se mudar para o River Plate. Mais recentemente foi a vez do Atlético Paranaense tentar fazer a negociação com o River Plate, o negócio não avançou e até por isso o Atlético fechou com Steven Mendoza. A saideira sobre o São Paulo, Ferreirinha e Lucas Moura treinaram normalmente e estão à disposição do técnico Hernan Crespo para a partida de sábado contra o Flamengo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.